ler o texto base, que é o tema da nossa campanha, que Deus colocou no nosso, da nossa campanha não, da palestra campanha, não sei porque eu tô falando campanha, da palestra que Deus colocou no nosso coração. Se encontra em Mateus 17, versículo 20. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhe será impossível. Amém, glória a Deus. Pode se assentar. Irmãs, hoje a gente vai falar sobre a fé, como Jesus usou nessa mensagem, né? Comparando a fé como um grão de mostarda. E para a gente entender sobre o grão de mostarda, a gente precisa entender o significado da fé. O que é a fé para as irmãs? Qual que é o significado de fé? Crer naquilo que não se vê? Alguém mais? A fé é uma coisa que você tem, que você não vê, mas que você sabe que você tem. Fé, você tem fé, você tem convicção. Isso. Você tem uma convicção naquilo que você está lendo, que nem na palavra, mas tem convicção, porque é o Evangelho, né? A gente não tem assim, que tem coisas que agora dá para ver, mas tem coisas que ainda é para o futuro, então isso é a fé, a convicção daquilo que não se vê. Alguém mais? Quer falar? É isso. Quer falar, não? É isso mesmo, né? Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. A palavra no grego, no original, significa crença, confiança, fidelidade e convicção firme. Ou seja, a nossa fé, eu vou explicar aqui de uma forma que a gente consegue entender. A casa, ela tem um alicerce. E se não tiver o alicerce que sustenta a casa, ela vai cair. Então a fé, ela é o que nos sustenta, que nem a irmã que a gente falou, é convicção. A gente pode não ver, mas a gente crê, porque a gente não anda por vista, mas a gente anda por fé. Pode estar tudo desmoronando, mas a palavra de Deus nos dá certeza, a garantia de que vai dar certo e a gente tem uma esperança. E tendo essa esperança, a gente tem uma fé viva dentro de nós. Porque em Romanos diz que Deus deu para todos os homens fé. Mas essa fé, ela precisa ser acrescentada, precisa crescer, aumentar. E é isso que a gente vai falar hoje. Pode falar, Ana. Bom, a gente dividiu esse estudo em 3 partes principais, que é o que a gente vai falar hoje. A irmã Alexandra começou explicando um pouco sobre o que é a fé. E eu vou falar um pouco sobre o porquê Jesus usa na passagem a comparação, né, a analogia da fé como um grão de mostarda. E depois a irmã Alexandra vai finalizar explicando como a gente pode cultivar, como a gente pode aumentar a nossa fé. E é interessante que essa passagem está retratada em Mateus, em Lucas e em Marcos. Em Mateus, ela está do Mateus 17, do 14 ao 21. Em Lucas, ela é retratada do 9, versículo 37 ao 43. Em Marcos 9 também, do 14 ao 29. E alguns evangelhos dão um pouquinho mais de detalhes, um pouquinho diferente um do outro. E depois, se as irmãs quiserem ler em casa e meditar, é interessante, porque cada um acrescenta alguma coisa, né, para complementar. Mas aqui é interessante que o capítulo 17, ele começa falando sobre a transfiguração de Jesus. Então, o que acontece, né? Jesus sobe para o monte e ele chama Pedro, Tiago e João, que eram ali os mais íntimos, os mais próximos do Senhor, e acontece aquela passagem da transfiguração, que aparece Elias e Moisés. E quando Jesus desce do monte com esses 3 discípulos, a palavra fala em Marcos 9, que os outros discípulos estão numa discussão com
escribas e algumas pessoas que estavam ali. Porque tinha um homem que tinha um filho que estava possesso por um demônio mudo. E aquele demônio, ele atormentava o menino desde a infância, a palavra fala em Marcos, né? Então ele atirava o menino no fogo, ele tentava matar o menino. E enquanto Jesus sobe com esses 3 discípulos, os outros ficam lá. E aí chega essa multidão e o pai pede para que os discípulos tentem expulsar o demônio daquele garoto, e eles não conseguem. E aí então Jesus desce, eles estão ali numa discussão com os escribas e os outros e a multidão, e Jesus pergunta, né, o que está acontecendo. E é interessante, né, que Jesus tem um diálogo com o pai do menino e expulsa o demônio. E depois, quando eles estão a sós, né, os discípulos perguntam para Jesus: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar, né, aquele demônio? E aí Jesus fala o que está, né, em Mateus 17:20, que ele fala assim: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem a fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. Alguém aqui já viu um grão de mostarda, o tamanho que é? A gente trouxe aqui para que vocês tenham uma noção da comparação, da analogia que Jesus faz sobre a fé como grão de mostarda. E aí a gente vai estar passando para vocês irem dando uma olhada. E aqui, né, eu trouxe alguns aspectos interessantes sobre a mostarda para que a gente possa entender o porquê Jesus faz essa analogia. A semente da mostarda, o grão da mostarda, ele tem cerca de 1 a 2 milímetros. E na Palestina, naquela época, ele era a menor semente que existia. E eu acho que hoje em dia, até hoje em dia, é praticamente impossível ter uma semente maior do que um grão de mostarda, né? Então, ela é a menor semente que tem. Ela, quando semente, ela tem de 1 a 2 milímetros. E eu sei que Jesus, ele deixa muito claro na palavra, ele repreende por diversas vezes homens de pequena fé, porque duvidam, quando Jesus repreende a tempestade, ou em alguns outros momentos. Então, por que Jesus faz essa comparação com o grão de mostarda, que é tão pequeno, né? E Jesus, ele faz isso, uma das maneiras é para deixar claro, porque a gente pode ter fé em Deus? Pode, mas a gente também pode ter fé em outras coisas. Tem gente que tem fé no universo, que crê na lei da atração, porque a energia que eu mando é a energia que eu vou receber. Tem gente que acredita em si mesmo, que acha que na própria capacidade ela consegue alcançar as coisas. Tem gente que acredita em outras religiões, em alguns outros deuses. Então, eu posso ter fé, mas não necessariamente a minha fé vai estar em Deus. E o mais importante do que o tamanho da fé é aonde eu deposito a minha fé. Então, será que a nossa fé, ela é e ela está alicerçada em Deus, como a palavra nos ensina? Ou será que muitas vezes a nossa fé, ela está na gente, ou nas circunstâncias, ou nas dúvidas? Porque Jesus, ele faz questão de deixar claro que o poder da fé não está na quantidade, mas na qualidade em quem ela está depositada. O foco não é na quantidade de fé que a princípio nós temos, mas na grandeza de Deus, que ela está depositada nele. Se a nossa fé está depositada em Deus, e eu creio que Deus, ele é fiel para cumprir, para completar tudo aquilo que ele tem falado a meu respeito, a minha fé, ela se torna inabalável. Só que tem alguns outros detalhes também, que a semente de mostarda, ela se desenvolve como? Ela se desenvolve quando ela é enterrada. Aí quando nós enterramos a semente de mostarda, a casca externa dela se rompe no solo, e aí ela começa a germinar e a brotar. E isso é muito interessante, porque se a gente fizer um paralelo com a nossa fé, muitas vezes a fé, a gente já viu, tem louvores que falam sobre romper, né? A mulher do fluxo de sangue rompeu a multidão com a fé dela para chegar em Jesus. Só
que nem sempre o nosso romper está em coisas externas, porque se eu estou andando aqui e eu vejo um obstáculo e eu ultrapasso ele, é fácil. Mas muitas vezes a nossa fé, ela nos faz romper com coisas e crenças internas nossas. Então, para que nós possamos ter uma fé saudável no Senhor, nós precisamos romper barreiras que muitas vezes estão dentro de nós, como orgulho, como querer ter o controle o tempo todo, porque não existe, não é possível eu ter fé em Deus e eu querer estar no controle da situação o tempo todo. A fé em Deus, ela tira de nós esse controle. Então nós precisamos romper barreiras como o orgulho, a necessidade de controle, a necessidade das minhas certezas. Porque o que é a fé? É a certeza daquilo que eu não sei, que eu não estou vendo, mas eu acredito que vai acontecer. Então muitas vezes nós precisamos romper a barreira do medo, muitas vezes nós precisamos romper a própria barreira da incredulidade. Então são diversas barreiras que nós precisamos romper, assim como o grão de mostarda, para que a fé ela possa germinar na nossa vida e ter um crescimento. E a partir do momento em que nós reconhecemos a nossa fé em Deus e nós rompemos com essas barreiras internas, externas, e ela começa a germinar, dessa sementinha que está na mão de vocês, de 1 a 2 milímetros, ela se torna um arbusto, que fala que é quase uma árvore que pode chegar até a 3 metros de altura. Então, olha o tamanho que esse grãozinho enterrado, ele pode chegar até 3 metros de altura. Então, ele vira uma árvore, ele vira um arbusto que fica lindo. E para a gente ter noção, fazer esse paralelo, porque a nossa fé, ela não é estática. O que isso quer dizer, Ela não é acanhada. O que isso quer dizer? A nossa fé não é assim, eu me converti, coloquei minha fé em Jesus e eu vou ter sempre a mesma quantidade de fé. A minha fé, ela não mingua e a minha fé não fica parada, estagnada. Porque a partir do momento que eu vou sendo aperfeiçoada pelo Senhor, eu vou quebrando essas barreiras na minha vida, a minha fé ela vai crescendo, ela vai se aperfeiçoando. Então desse grãozinho de 1 milímetro, 2 milímetros, ela se torna esse arbusto, que vira uma árvore de 3 metros. Então a fé, ela está em constante crescimento, a nossa fé. É assim que é uma fé saudável. E por último, tem mais 2, tá, irmãs? Eu vi aqui. A palavra do Senhor diz, em Mateus 13:32, que a árvore, ela serve de abrigo e bênção para outros. Então, quando a nossa fé, ela chega nesse patamar, de crescer, é para a gente entender que a nossa fé não é só para a gente. A minha fé não é só para mim, não é só para ficar guardada e para eu viver a minha fé. Porque quando eu vivo essa fé e essa fé cresce e se torna, esse refúgio de encorajamento para outras pessoas, porque vira testemunho. Então, vira um testemunho para encorajamento para minha família, para os meus amigos, ou qualquer outra pessoa que esteja passando por situações difíceis na vida. E quem aqui nunca viu um testemunho que edificou a sua fé? Então a fé, ela não se trata só de nós, nunca, nada se trata só de nós, não é só sobre mim, é sobre o que o Senhor pode fazer em mim e com isso fazer através de mim. Então, a nossa fé, ela vira testemunho e alcança milhares de pessoas. Para quê? Para que através da minha fé em Deus, desse aperfeiçoamento, desse crescimento, o Senhor possa ter o nome dele honrado, glorificado e que outras pessoas possam ver, nossa, Deus é na vida dela. Quem aqui nunca ouviu? Nossa, Deus é na vida dessa pessoa. Porque olha a situação que ela passou, ela podia ter morrido, ela podia ter, em N situações, seja enfermidade, seja processo de libertação e tantas outras coisas. A partir do momento que a nossa fé alcança essa vitória, digamos assim, e a gente não desfalece, vira testemunho para outras pessoas. E isso, é o comparativo com
servir de abrigo, de refúgio, que os passarinhos vêm se aninhar, né, na árvore da mostarda. E por último, né, a mostarda é uma planta extremamente rústica. Eu estava pesquisando e a pega dela é muito fácil. Eu não sei se as irmãs aqui têm afinidade com planta, mas tem planta que é tão difícil de você cuidar, tem planta que é tão difícil de você conseguir pegar ela, enraizar, mas a mostarda não, ela pega fácil, ela pega rápido, e aqui fala que ela pega em qualquer solo. A mostarda ela pode nascer em solo seco, em solo difícil, ela resiste a pragas, ela se espalha com muita facilidade. Então, quando Jesus ele faz o comparativo com a fé como o grão de mostarda, é de tudo isso que Jesus está querendo dizer. E na Palestina, naquela época, o povo vivia muito nessa questão de agricultura, né? De vinha, oliveira, e era azeite, e era tantas coisas. Então, quando o povo escuta Jesus falar da fé como grão de mostarda, na cabeça deles, talvez fosse uma coisa mais fácil do que a gente hoje em dia, né, para ter noção. Então, no deserto a flor da mostarda, a árvore da mostarda, né, ela pode florescer, porque aqui fala de solo seco, de solo difícil, e que ela resiste a pragas e se espalha com muita facilidade. Então, quando a minha fé está firmada no lugar certo, que é no Senhor, não importa, pode vir gente tentando me desanimar, tentando me derrubar, pode vir deserto, pode vir vale da sombra da morte, pode vir o que vier. A minha fé, ela vai crescer, ela vai se expandir e através dela, espalhando, pode alcançar outras vidas e outros corações através dos testemunhos. E era isso que eu tinha para falar sobre a questão do grão de mostarda. Pode continuar. Amém, glória a Deus. Vocês viram o tamanho, né, do grão de mostarda. E o mais interessante é que esse texto, Jesus está falando com discípulos, não está falando com estranho. E hoje Jesus está nos orientando, né? A gente está aqui, a gente ouve a palavra, a gente recebe, e na hora que chega um momento difícil, o que a gente faz? A gente muitas vezes murmura, reclama e não consegue acreditar que Deus liberou uma palavra, que Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade através do nome de Jesus. E a gente faz o quê? A gente corre, a gente fica com medo, a gente quer se isolar. E aí Jesus fala com os discípulos: "Ô bando de povo incrédulo, pequena fé." E a gente tem fé, que nem a nossa irmã Dara já trouxe aqui. Jesus ele não está preocupado se a nossa fé é grande ou se ela é pequena. Não importa o tamanho da fé para ele, mas ele quer que a gente depositamos toda a nossa confiança nele, em Cristo Jesus. Se a gente coloca a nossa confiança nele e acredita que vai dar certo, que vai florescer, que vai crescer, que vai dar frutos, vai dar. A gente não pode olhar para a circunstância, porque a nossa vida não está baseada no emprego que eu tenho, no carro que eu tenho, na casa que eu tenho. A nossa fé está baseada na palavra de Deus. E em Hebreus 11, que foi o texto que a gente leu, que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que a gente não vê, espera e acredita, a gente vê lá os pais da fé. Abraão, um homem de fé. Deus chamou Abraão e disse, né, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar aonde eu te mostrarei, que eu farei de você uma nação grande. E Abraão, ele creu, ele recebeu a palavra de Deus e automaticamente ele foi ao caminho que Deus estava direcionando. Não tinha GPS, não tinha a tecnologia que hoje a gente tem. Ele foi na dependência de Deus até o destino. Abraão herdou a promessa? Não, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, porque o nosso Deus, ele é Deus geracional. É geracional? Que vai de geração em geração, de geração em geração. Talvez Deus prometeu para dar algo e ela acreditou, mas ela pode não estar
para receber, mas eu estou usando parábola, gente, mas eu, como filha dela, posso alcançar aquilo que Deus prometeu para ela, porque ela acreditou, a fé dela foi uma fé ativa, aquilo que Deus liberou na vida dela, ela recebeu, ela creu e ela caminhou, e é isso que Deus Ele quer que nós nessa noite façamos. A gente está aqui, recebe, crê a palavra. A fé, ela está sendo germinada dentro de nós. A Bíblia diz, como que eu vou ter fé, irmã Alexandra? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nessa noite a gente está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Tem momentos sim, que todo mundo passa por um momento difícil, né? Quem aqui não passa pelo momento de dificuldade? Todos nós passamos. Mas a gente não pode deixar nos abalar. Que nem eu estava conversando com a irmã Cida e com a irmã Cleide no carro. A gente vai tendo experiências com Deus, que vai chegar um tempo, um período, que as coisas vêm, ela já não abala mais a gente, porque a gente sabe aonde a gente está firmado, aonde a gente está enraizado. Então as circunstâncias da vida não vai mais nos desestruturar, a casa não vai cair, porque a gente está alicerçado em Cristo Jesus. A nossa irmã Cleide compartilhou sobre fé. A gente está falando sobre fé. A gente ia até fazer uma gravação aqui de alguém que passou alguma experiência com Deus, um testemunho. E a irmã Cleide contou um testemunho. Você pode contar, irmã Cleide? Do chocolate? Ai, mas eu só não quero chorar. Para acrescentar a nossa fé, irmãs, para ver o cuidado de Deus. Então eu estava com vontade de comer chocolate soufflé. E assim, eu fui ali no armazém, ali no Gil, e não tinha. E eu também falei, não sei nem quanto custa, se eu também vou ter dinheiro, mas era para vontade de comer. Aí eu fui ali e não tinha. Aí minha filha falou, na segunda, no sábado eu fui no Gil e não tinha. Na segunda-feira minha filha falou assim para mim, mãe, vamos no shopping, vou pagar umas contas, vamos passear um pouco, tá bom. Ela chamou uma Uber, falei, vamos, né? Porque eu fico dentro de casa, né? Todo dia lá, falei, vamos. Fomos, aí nós fomos, ela pagou as contas, aí nós comemos, aí ela falou, mãe, quanto a comida vai? Você está esperando a comida? Eu vou na lojas americanas, eu vou comprar uma coca de 600, que lá é mais barato. Aí eu estava sentada, nossa, foi muito forte. E assim, era só eu e Deus que sabia daquilo. Ela jogou 2 soufflés em cima da mesa, falou, glória a Deus. Trouxe pra gente comer de sobremesa. E assim, a hora que ela falou, Deus falou, eu cuido de você. Aleluia. Era assim, uma vontade minha que só eu e Deus fazia, sabia. Eu não comentei com ela. E foi muito forte, irmãos, porque eu vi ali a ação do Espírito Santo, né? Porque tinha tanto chocolate ali que ela podia ter pegado, ela foi pegar o soufflé. Eu comecei a chorar, ela falou, mãe, por que você está chorando? Eu falei, ai filha, é coisa de mim, do Espírito Santo e Deus. Então, tipo assim, é o cuidado, né, de Deus, e nas mínimas coisas, né, o que é o soufflé, né? Aí fala assim, mas você chora por causa do soufflé? Não é por causa do soufflé, é por causa do acontecido, né? Que ela chegou e falou, olha que eu trouxe sobremesa para nós. A hora que eu olhei, falei, Jesus, obrigado, Senhor. Aí foi isso. E eu choro porque eu fico emotiva mesmo, do cuidado de Deus. E Deus cuida, né, irmãs? E é isso que Deus quer de nós. Uma fé inabalável nele. E eu tenho certeza, se alguém aqui abrir mais exceção, alguém quer mais contar algum testemunho sobre fé? Eu choro só. Quer, irmã Cida? Quer, Larissa, contar alguma coisa de Deus? Eu quero. É uma coisa simples, né? Que nem no final do mês pra mim é muito difícil. Porque a gente paga todas as contas, né? E o meu aluguel é no final do mês. E aí chega, não tem cabelo pra fazer e eu fico, às vezes, né? Vou confessar que eu fico, né, desesperada. Mas aí eu começo a profetizar e colocar minha fé em ação. E dentro de mim eu começo, né, a profetizar e ficar em paz e descansar. Que sempre que aparece cabelo, Deus sempre supre. Então, é a fé. Irmã, tem vivência. Agora me pergunta, isso aí eu não esqueci. Seguida aquele dia, eu estava sem o dinheiro, no panetone, impressionante. Eu não panetone, eu estava grávida, né? Eu estava mais.
Eu nunca esqueço isso, sempre contei várias vezes, sabe? Aí quando eu não passou por cá, falou, a senhora quem é esse Antônio? Aí eu fiquei assim, ó, Raimundo, meu Deus do céu. Aí eu falei, eu chorei, eu falei, eu não choro agora, parece que eu estou sozinha. Eu lembro, né? Porque eu estava com tanta vontade, irmão, não era para gravidez, eu queria um planetone, né? Para meus filhos, para mim, né? Aí eu sei que, olha, é uma coisa assim impressionante, né? Porque Deus sabe todos os dias eu fico com vontade, não era gravidez, é porque eu queria também com vontade, né? Eu não esqueço, não. Deus é o Deus das coisas grandes, mas aí Ele eu também contei é com a o minha Deus das sogra, coisas. aí eu contei com a minha sogra, né, com o meu sogro, né, aí meu marido começou a chorar, porque eu tinha na hora, né. Glória a Deus. Aleluia. Mas a gente não esquece. Às vezes a gente não percebe o cuidado de Deus com a gente. E é nas mínimas coisas, nas mínimas pequenas, que passa assim, às vezes até despercebido. Um atraso no O trânsito, cuidado livra de de um Deus que acidente. tem com a gente. Porque é muito grande o cuidado que Deus tem com a gente. Irmãs, a gente fica esperando coisas tão grandes, né? É assim, a gente quer ver Deus agir nas coisas grandes. Mas Deus, Ele age no chocolate, Ele age no panetone, Ele age... E se você conta lá fora, para quem não conhece o tamanho do nosso Deus, ri da gente na cara da gente. Porque fala assim, nossa, essa cara do chocolate. Mas a gente que conhece o cuidado De Deus, a dependência. Totalmente Deus. Ainda não é nem por causa do chocolate, é por causa da intimidade que Deus tem com os filhos, né? Eu falei, ai meu Deus, que vontade de comer um soufflé, mas eu não tinha falado para ela, não falei para ela, quem que é? Eu nem sabia que ela ia. E Deus, Ele é detalhista, né? Ele fala conosco de várias formas, de diversas maneiras. Você quer contar algum testemunho, irmã? Às vezes as pessoas elas têm ideia de um Deus distante, né? Quem aqui nunca viu alguém falar, né? Ai, mas você acha que um Deus tão grande vai estar preocupado com uma coisinha tão pequenininha dessa? Mas eu já vivenciei, a irmã Alexandra já vivenciou, acho que todo mundo aqui já pode vivenciar um cuidado de Deus, porque Deus é o Deus das coisas grandes, mas Ele também é o Deus dos milagres diários, né? Da gente acordar, da gente poder respirar, da gente poder enxergar esse céu lindo, azul, da gente poder sentir o vento bater no nosso rosto. Às vezes a gente atrasa um pouco para chegar onde a gente queria e é Deus livrando de algum acidente. Quantas pessoas, né, infelizmente acabam falecendo, acontecendo alguma coisa e Deus vai cuidando da gente nesses pequenos detalhes. E se a gente estiver atento, se a gente tiver sensibilidade, a gente consegue ser tão mais grato na vida. É verdade. Então, a gente falou aqui, como ter fé? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Conta, irmã Fabiana, deixa Deus te usar. Eu vou contar um testemunho, né? Isso é difícil de falar, não vou falar hoje. Teve uma vez que eu entrei na loja 100 e eu vi um sofá, eu comentei com você, né? Falei, nossa, que sofá lindo, né? Aí fui ver o valor, R$4.000. Falei, ai meu Deus do céu, não tem esse valor não. Fora do orçamento. Fora do orçamento. Aí passou uma semana, aí o patrão falou pro meu marido assim, olha, o meu amigo tá dando um sofá, né? Que ele não vai mais usar, mas tá novo. Aí quando o sofá chegou em casa era igualzinho da loja que eu vi, a mesma cor. Glória a Deus. Aí eu falei, meu Deus, né? Como pode, né? Igualzinho que eu vi da loja. E era só, eu vi sozinho, sabe? Eu tava sozinha na loja, e só era eu e Deus. Aí eu tenho ele até hoje. É isso, né? Ter fé é trazer à existência aquilo que não existe. Para Fabiana era impossível ter um sofá de 4.000, era fora do orçamento. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível. A gente precisa acreditar, tirar a incredulidade do nosso coração, a dúvida, a ansiedade, a incerteza e deixar Deus trabalhar, deixar Deus conduzir a nossa vida. E para a gente ter uma fé firme em Deus, a gente precisa obedecer. É impossível ter uma fé firme se a gente não obedece. Porque todo mundo diz aí fora que tem fé. Todo mundo tem fé em Deus. Todo mundo acredita, todo mundo tem fé. Mas não é uma fé viva, uma fé firme, uma fé eficaz, uma fé verdadeira. Eu estava lendo um livro que o escritor dizia assim, o ateu se torna minoria perto daqueles
que diz que acreditam em Deus, que falam que têm fé em Deus, mas o negam com as suas ações. Então não adianta a gente falar que a gente tem fé, que a gente acredita, se a gente não obedece a palavra, se a gente anda fazendo as nossas vontades, andando contramão daquilo que a palavra diz. Então, para ter fé é você ouvir e é você obedecer a palavra de Deus. É que nem um novo convertido, ele chega na igreja, ele aceita Jesus e ali Deus já vai trabalhando, já vai acrescentando, vai vivendo as experiências, vai vendo os cuidados de Deus, e Deus ele vai apresentando fé, porque fé é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Ele faz parte dos frutos, não, dos dons em Coríntios, ele faz parte dos dons. Então, a fé é um dom de Deus. A gente tem que cultivando oração, intimidade, lendo a palavra, tendo relacionamento contínuo com Deus. Vai falar mal? Não vai falar. Pode continuar. Deixa eu ver. É assim, né? A gente prega a fé, que nem você prega a fé, a irmandade prega a fé, a irmã prega a fé, tudo nós aqui prega a fé. Porque até então a pessoa fala, que Deus quer isso que você serve. A gente prega a fé, né? E se a gente não for ter fé, como a gente vai pregar a fé? Porque uma vez eu preguei sobre a fé.